Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje as primeiras leituras trazem para nós o livro de Números, capítulo 12, versículo de 1 a 13. Vamos às leituras. Miriam e Arão criticaram Moisés por causa de sua esposa etíope, pois Moisés havia se casado com uma etíope. Disseram: será que Javé falou apenas com Moisés? Não falou também conosco? Javé ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais do que qualquer pessoa deste mundo. De repente, Javé disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí todos os três e ide à tenda de reunião. Saíram os três. Javé desceu na coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. Chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Ele disse: escuta com atenção o que eu vou dizer. Se entre vós há um profeta, eu, Javé, me manifesto a eles em visão, e em sonhos eu lhe falo. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é o homem de confiança em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele contempla a forma de Javé. Como, pois, vos atrevestes a criticar Moisés, meu servo? A ira de Javé se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de cima do tabernáculo, Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Arão voltou para Miriam e viu que estava leprosa. Então Arão disse a Moisés: eu te peço, meu senhor, não nos façais carregar a culpa do pecado, porque agimos como loucos e pecamos. Que ela não seja como um natimorto que sai do seio materno, com a metade da carne já consumida. Moisés clamou a Javé, dizendo: ó Deus, eu vos peço, curai-a. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esse trecho vem de importante para nós hoje nessas leituras, irmãs e irmãos, em relação aos irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Miriam também é conhecida por Maria. Eles se colocam a questionar por que Deus fala só com Moisés e não com eles, e põe em dúvida também sobre a esposa de Moisés, que Séfora era etíope, mas o questionamento seria: por que Deus não fala com eles também? É evidente que cada um tem um papel importante entre os hebreus, mas Miriam, como profetisa, e Arão, como sumo sacerdote, ficavam reclamando a respeito dessa não fala exclusiva somente para Moisés, e também porque que ele não fala através deles. Então o Senhor Deus vai ouvir isso e imediatamente chama os três para se reunir na tenda. Ele aparece como uma luz, uma coluna de luz. Lembra a Miriam e Arão, que só fala por meio deles e de outros profetas em visões e sonhos, mas a respeito de Moisés, é um servo especial e ele fala face a face, o cara a cara, mas literalmente a expressão que ele fala cara a cara seria boca a boca, sugerindo que Deus fala diretamente com Moisés, em vez de usar intermediário ou aparecer a ele em visão.
E quando Deus sai da presença deles, a pele de Miriam assume uma cor branca de uma pessoa doentia, típica de lepra. E ela só vai se recuperar quando ficar fora do acampamento por uma semana. Mas também nessa leitura não fala a respeito se Abraão escapa do castigo. E talvez a Miriam, por ter conduzido Moisés a ser adotado pela princesa egípcia, se acha no direito de estar instigando o poder que Deus concedeu a Moisés para ficar liderando a todos. E lembremos que quando Deus fala através de Moisés, Moisés é meio gago, tem dificuldade de falar, e Arão repete para ele sempre o que Deus fala, ele transmite para os outros. Então, minhas irmãs e meus irmãos, esse trecho de inveja é nada mais, nada menos que apenas uma polêmica entre família. As reclamações, essa luta de poder da família, esse questionamento foi levado ao chão por causa da presença de Deus no meio deles, e para que servisse de lição e não questionasse mais o que Moisés faz a respeito com os israelitas. E às vezes no meio de nós questionamos porque parece que Deus não fala conosco, ou não se comunica, ou não age por nós. Mas no Evangelho, Cristo fala a respeito dos discípulos quando ele caminha sobre as águas. Coragem, eu estou no meio de vocês. Ele está ali e é ele, não um fantasma. Mas Pedro começa a caminhar sobre as águas com o consentimento de Cristo e acaba afundando. E Cristo fala que nós, na pessoa de Pedro, somos homens de pouca fé. Que o Senhor possa estar aumentando cada vez mais a nossa fé, para que nós não duvidemos de seu poder, de sua força e de sua majestade, e possamos sim caminhar com Cristo em todo lugar, não duvidar que o Senhor é todo-poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus e até amanhã, com mais um Primeiras Leituras.